E a mídia, cara? Como é que tu tá vendo a Pois questão é. da cobertura do Covid? Vamos falar de Brasil, principalmente, né? Como é que tu tá vendo a questão, nós dois somos jornalistas formados em comunicação, né? Como é que tu tá vendo essa questão da cobertura, principalmente aqui no Brasil, da pandemia? Tu acha que os nossos veículos de comunicação estão agindo de maneira ética, de maneira correta? Estamos fazendo bom jornalismo aqui no Brasil em época de pandemia? Tá? Essa é uma questão que me preocupa bastante e, falando em comunicação, além disso, também me preocupo com o estado da comunicação com ela mesma. Como as empresas, os profissionais vão superar esse momento. É uma questão endocomunicacional que talvez, para quem nos acompanha, assim, não interessa tanto, mas também me preocupo com isso. Mas nessa questão de cobertura, é bastante complicado que nós temos dezenas de exemplos. Cada veículo, cada empresa de comunicação vem dando exemplos e talvez por uma característica do tempo que a gente vive, numa mesma empresa nós temos ótimos e péssimos exemplos. Em algumas apenas péssimos, em nenhuma apenas ótimos exemplos. É verdade. E aí, se a gente for aprofundar, eu acho que o jornalismo impresso, por incrível que pareça, todo mundo fala que os jornais, todo mundo já enterrou jornal e rádio várias vezes, né? Mas os jornais, acho que por uma questão de tradição e de um compromisso mais... Claro que não é uma situação estanque para todo mundo, tem exceções, mas os jornais, os grandes jornais, têm um compromisso maior com a veracidade dos fatos, uma coisa mais idealista, vamos dizer assim, e eu acho que eles se saíram melhor, e daí não só o jornal em papel, mas também os sites vêm fazendo um trabalho interessante nessa cobertura. A televisão é um caso mais complicado. E aí a gente não tem como fugir de falar do nome das empresas, porque são poucas e elas são de redes nacionais e é polêmico, mas eu acho que é na polêmica que mora o assunto interessante também. Nós temos o caso da Globo, que eu acho que faz na maior parte do tempo, e aí põe a Globo News junto, na TV aberta e na TV a cabo. Ela faz a maior parte do tempo uma cobertura correta, com fatos, e acho que a capilaridade da Globo em todos os estados do Brasil ajuda a dar um panorama interessante do que acontece. A gente sabe pela Globo o que acontece no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, porque eles têm uma rede muito grande de afiliadas, uma coisa que vem de 50 anos, então eles têm, na questão técnica, essa possibilidade, mas em alguns momentos, e aí nas brigas com o Bolsonaro, e quem começou a briga? Não me interessa. Eu tenho a minha opinião, eu sei quem começou a briga, mas não é o que interessa para o público no momento. Sim. E a Globo levou essa briga adiante nos noticiários em alguns momentos. Nas semanas de maior tensão, em que houve panelaços, em que o Bolsonaro cutucava a Globo cutucava de volta. Teve um dia que o Jornal Nacional, cada frase era uma cutucada para o Bolsonaro, eu acho que foi logo depois do dia do pronunciamento do... Isso não é jornalismo, né, Gustavo? Isso não é jornalismo, cara. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Isso não é postura de um grupo de comunicação com a importância, com todo o histórico que tem a Rede Globo, né? E a Rede Globo, ela sempre foi, digamos assim, movida pelos seus próprios interesses, né? Independente do partido que está no governo, é óbvio que ela está levando sempre, infelizmente, ao meu ver, o seu interesse como empresa, instituição empresarial, do que como jornalismo, né? Como empresa jornalística, né? Exato, no dia daquele pronunciamento do... Eu ia falar, naquele dia do pronunciamento, acho que foi aquele mais chocante, que o Bolsonaro chegou no limite, assim, provocou não só a imprensa, provocou tudo, as instituições políticas, a ciência, o Mandetta, e foi aquele que daí virou até piada, porque ele falou do histórico de atleta dele, que ele não ia pegar coronavírus. A Globo, no Jornal Nacional, a cada frase, falava, o fulano de tal pegou o coronavírus, apesar de ser o histórico de atleta. É uma provocação que cabe nas redes sociais.
do militante, ou até da pessoa que não é militante, mas que não tem um compromisso que o jornalista deve ter. E às vezes a gente acaba até escorregando nisso, e um momento é complicado, a gente fica tenso, gosta de uma coisa, não gosta de outra, mas a Globo, como empresa e como instituição que toma tanto cuidado, e a Globo tem daí se fala o padrão Globo de qualidade, né? É um manual que os profissionais devem seguir, e eles que levam tanto em consideração a isso escorregaram em alguns momentos. E os outros veículos de comunicação, eu acho que por oposição à Globo, se a Globo, para eles, perder audiência é melhor, eles compraram um discurso oposto, que é da defesa do presidente Bolsonaro, uma defesa exagerada, sem explicação. E aí eu acho que, com um maior ou menor grau, os outros 4 grandes concorrentes da Globo estão nessa linha. Sim, mas vamos combinar que tanto apoiando ou não apoiando o governo, tanto o Globo quanto esses outros 4 conglomerados midiáticos não estão agindo de maneira correta do ponto de vista jornalístico, né, Gustavo? Porque eu digo assim, ó, eu tô vendo, sinceramente, de uns anos para cá, muito mais opinião do que informação nos veículos de comunicação. Não sei se você concorda comigo. Parece que os jornalistas estão cada vez mais preocupados em se posicionar, em opinar, em colocar suas posições ideológicas, políticas. Inclusive, hoje de tarde, vendo, não vou citar nomes, enfim, mas eu estava escutando numa rádio de Porto Alegre o depoimento a rádio estava passando a coletiva do ministro da Saúde, Nelson Tait, e antes o chefe da Casa Civil, o general lá, agora me fugiu o nome dele, o chefe da Casa Civil, o Braga Neto, antes de passar a palavra para o Nelson Tait, bateu na imprensa, disse que, olha, vocês só estão falando dos fatos negativos, não estão falando dos positivos, tem coisas boas que podem ser ditas, tem coisas que deveriam ser exaltadas, vocês só estão pegando pelo lado negativo. Quando voltou para o repórter, que estava no ar, apresentando a coletiva, ele dizia, agora o fulano está querendo dar uma aula de comunicação, não sei o que e tal, não sei o que. Então, eu acho assim, cara, tu tá ali como jornalista, tu tem que passar informação, Eu não te pedi a tua opinião, né? Por mais que ele esteja batendo em ti, entendeu? Mas eu acho que ali o teu primeiro compromisso é com a informação, né? E depois a opinião, daí no caso, se for comentarista, analista daquela emissora, enfim, daí tu pode emitir a tua opinião. Mas, em primeiro lugar, é a informação. E me parece, e aí eu falo de todos os veículos de comunicação, que o jornalista hoje em dia, para ele se destacar no meio, na comunicação, ele ser um jornalista de destaque, ele ser um cara que se sobrepõe aos demais, ele tem que ter uma posição, ele tem que ter uma opinião forte, ele tem que saber polemizar na hora correta. E isso está prejudicando o bom jornalismo, Gustavo, porque a informação está sendo deixada de lado em prol de comentários, de opiniões que muitas vezes são desnecessários. E ontem eu vi um exemplo e foi bastante triste, porque eu sou fã desse cara e me decepcionei com ele, que é o Roberto Cabrini. Vou falar o nome, até porque sou fã dele. Também sou fã. Roberto Cabrini tem uma história, qualquer jornalista que conhece, né? Tem muitos que não conhecem, também tem isso. Tem colegas que não procuram conhecer bons exemplos de profissionais. E o Roberto Cabrini é um brilhante exemplo de profissional, de repórter, e daí tu fez a distinção de muita gente que comenta, e o repórter ainda espero que continue sendo a principal função do jornalista por muito tempo, e o Roberto Cabrini é um repórter. Fez coberturas espetaculares no esporte, na política, coberturas de crimes, cobertura de guerra. Ele faz de tudo, é um profissional versátil e faz muito bem tudo que ele faz. E ontem ele caiu na opinião, no programa dele ao vivo, né? No SBT, o programa dele, um programa que o SBT não tem uma tradição jornalística que tem a Globo, tem a Record, tem a Bandeirantes tem uma tradição jornalística muito forte. E o SBT não tem isso. Mas o programa do Cabrini se não o melhor, talvez um dos melhores programas de reportagem da TV brasileira.
Daí tem o Caco Barcelos também, que é um programa de reportagem que vai a fundo e que é bastante interessante. E o Cabrini, numa emissora que não tem uma marca de jornalismo, o SBT é a marca do Silvio Santos, do entretenimento, do auditório. E o Cabrini faz um programa muito bom. E ontem, eu não me lembro se foi no meio da reportagem, numa passagem de bloco, ou no final do programa, ele escorregou na opinião. E daí teve muita gente que concordou, e é legítimo, e não quero aqui tirar o direito dele de ter a opinião. Ele deve ter, eu tenho, tu tem, todo mundo tem uma opinião. E muita gente concordou e muita gente discordou. E daí, no momento de redes sociais em que qualquer coisa é motivo para cancelar alguém, o Roberto Cabrini corre o risco de ser cancelado, um profissional com a trajetória que ele tem corre o risco de ser cancelado, que é uma bobagem das redes sociais, por uma opinião que não precisava naquele momento, que era um programa de reportagem. A opinião, só pra gente, quem não assistiu aí, quem não viu a opinião do Cabrini, foi uma opinião de defesa do governo, né? Foi uma opinião de fortalecimento do discurso do Bolsonaro, né? Que o SBT está alinhado, né? O SBT é alinhado do presidente da República, né, Gustavo? E para não ficar só na crítica a esse lado, daí cito o exemplo que eu até trouxe mais cedo da Globo News, com os comentaristas também numa linha muito crítica. E, ok, eles são comentaristas, nesse caso, o espaço deles é para opinião, mas em alguns momentos os âncoras, e daí de novo cito o caso do Jornal Nacional, até repórter parecia colocar uma opiniãozinha, um caco de opinião no texto para bater. Então, seja para bater ou para acariciar, não é o momento para isso. É o momento para fazer reportagem. Sim. Até para quem está assistindo a nossa live, não é do meio da comunicação, quer entender o porquê, ele está perguntando, mas por que isso? Por que a Globo bate no Bolsonaro? Por que o SBT, a Band, a Record apoiam o Bolsonaro? Eles fazem isso por um único motivo, questão de publicidade, questão de grana, de verba pública em propaganda. Tudo começa com isso, porque o que acontece? Os governos, sejam eles federal, dos estados ou dos municípios, têm uma determinada verba X para se investir em publicidade. E normalmente esses recursos que chegam aos veículos de comunicação são, se não a principal fonte dos veículos, uma das principais. Então, muitas rádios, muitas TVs, muitos jornais têm o seu orçamento com uma gorda fatia de dinheiro público, dinheiro que vem dos governos, né, para manter os veículos de comunicação. E o que acontece? O Bolsonaro, ele comprou uma briga com a Globo, ele tirou as verbas publicitárias da Globo, ou reduziu drasticamente as verbas publicitárias para a Globo, e aumentou as verbas publicitárias para quem resolveu lhe apoiar, que foi o SBT, a Band, a Record. Então ele mexeu, digamos, essa estrutura da publicidade pública, e isso acabou afetando de maneira significativa o relacionamento dele com esses veículos. A Globo passou a criticá-lo e SBT, Record e Band passaram a apoiá-lo. Então aí vem uma outra discussão ética, Gustavo. A questão da influência, né, da publicidade, da influência dos recursos públicos para tu montar uma linha editorial. Isso, ao meu ver, é muito perigoso. Isso ocorre no Brasil já há bastante tempo, né? A gente vê isso no dia a dia nos veículos de comunicação. Se eu boto publicidade em determinado veículo de comunicação, ele passa a falar bem de mim, passa a me dar mais espaço, isso é visível, né? Mas isso é muito ruim, é nocivo para o bom jornalismo, né? Isso afeta a Globo, maior conglomerado de comunicação do Brasil, e afeta a rádio do município do interior, da cidadezinha pequena, que depende só da prefeitura para manter a sua estrutura. Da prefeitura, no caso do patrocínio da prefeitura. Porque não tem uma grande empresa, um comércio, algo que possa render patrocínio. Ela depende de uma verba. Então, a pressão ela é na maior esfera e também na menor esfera. E no interior até corroborando no interior, olha o que gira isso tudo, né? Se tu tem uma emissora de rádio da paroquial, da cidadinha de Cacimbinhas do Sul lá, que a prefeitura de Cacimbinhas do Sul bota a publicidade e é a principal fonte de recursos dessa rádio,
Essa rádio nunca vai falar mal da prefeitura, nunca vai falar mal do prefeito. E aí o processo de reeleição desse prefeito, ou de manutenção da política partidária, dos mesmos interesses, mesma linha ideológica partidária vai se manter. Então, olha aí a relação de poder entre mídia e política, né? Principalmente nos pequenos municípios, né? E isso daí a gente lembra muito do caso dos coronéis, né? E usa a expressão do coronelismo, e lembra muito do Nordeste. Mas isso não é uma exclusividade do Norte ou do Nordeste do país. No Rio Grande do Sul tem muito isso, e não só nos pequenos municípios. A gente tem municípios médios, em alguns casos até em municípios grandes, onde tem essa relação. E no caso das emissoras de televisão, tem um critério que se chama o critério técnico, e é até parecido com o que se tenta implementar no futebol, da divisão das receitas de TV. O time que foi melhor no campeonato recebe mais, daí num cálculo que leva em consideração a posição no campeonato, a quantidade de torcedores e tudo mais. Uma emissora que tem mais audiência, em tese, nas divisões que normalmente são feitas, leva a maior parte do bolo de publicidade. E é um argumento compreensível. Ela atinge mais brasileiros com o produto que ela faz. Se eu, como governo, quero falar com o Brasil, com os brasileiros, eu tenho que investir mais no que fala com mais. Mas eu também não posso ignorar os que falam com poucos ou com nichos brasileiros. Então tem uma divisão que segue critérios de audiência, de alcance de uma emissora. Não adianta nada eu investir numa emissora que só pega em São Paulo e ignorar uma emissora que pega em todas as regiões do Brasil. Então tem cálculo para isso. Eu concordo, mas me parece, Gustavo, que não há um certo planejamento estratégico, digamos assim, nessa questão. Porque, assim, a partir do momento que tu começa sempre a colocar mais dinheiro naquela que tem mais audiência, isso vai ajudar com que ela se mantenha sempre com maior audiência, né? Porque ela vai ter mais recursos, ela vai investir nos melhores jornalistas, ela vai ter a melhor qualidade técnica sempre, porque vai entrar mais dinheiro para ela. Em consequência, vai se manter. É mais ou menos, trazendo para o futebol, como eu trouxe agora há pouco, a analogia, é como a verba da TV ser sempre para Real Madrid e Barcelona. O Alavés nunca vai conseguir ser campeão espanhol, né? E por isso é necessário no Barcelona e no Real Madrid, né? E por isso é necessário que sejam vários critérios, e não só o da audiência. A audiência, sim, deve ser considerada, mas também o alcance da emissora, também tem uma base, todo mundo vai ganhar no mínimo isso, e talvez o ideal seria não valores estratosféricos, porque como jornalista, apesar disso afetar os nossos empregadores, né, as prioridades podem e devem ser outras, e nesse caso a saúde pública é um exemplo. E nesse caso específico, a divisão do bolo é muito estranha, porque emissoras que dão praticamente traço de audiência ganham valores muito grandes, sem uma explicação que não seja de afinidade política. E outra questão, e não é só porque o Bolsonaro faz isso que é ruim. Muitas emissoras que hoje apoiam o Bolsonaro, há 5, 10, 15 anos atrás, eram as mais lulistas e dilmistas do Brasil, não por outro motivo a não ser a verba de publicidade. A mesma emissora que era petista numa época trocou de lado e não interessa o motivo. Quem paga a banda escolhe a música. Sim. E aí a gente traz a discussão, a gente está falando de publicidade, de divisão de verba publicitária, a gente traz para a ponta do processo, que é a reportagem, que é o jornalismo. Influencia na linha editorial dos veículos, influencia no fazer jornalismo de quem está lá na ponta, que é o repórter, né? Muitas vezes eu já ouvi isso de colegas, não vou citar nome, obviamente, isso há alguns anos atrás, não é de agora, né? Um amigo que trabalhava em um jornal de grande circulação aqui do Rio Grande do Sul, que ele me disse, cara, eu fui lá fazer a pauta, eu encontrei a situação X, comecei a escrever sobre a situação X, quando o meu editor foi ler a minha matéria, ele mudou para a situação Y, né? Então eu disse, não, mas o que eu vi lá, o que eu vi com as minhas retinas, com meus olhos, para a situação X, ele, não, mas para o interesse do jornal tem que ser a situação Y.
Então, entra numa questão ética que o jornalista ele sofre com isso, né, Gustavo? Tu é um cara de reportagem também. Não sei se já passou por uma situação como essa, mas enfim, é a pessoa que sofre lá na ponta do processo, que de repente ele quer escrever sobre aquilo que, sobre a ótica dele, é o que ocorreu, e muitas vezes o editor vai lá e muda título e muda algum dado, alguma informação ali e acaba soando de uma maneira diferente, né? Isso é um dilema, né? É um dilema, e agora deve ser mais grave, porque é um cenário em que todo mundo está vendo, as empresas estão com dificuldades econômicas, já estavam antes da pandemia, e não só as empresas de comunicação, as empresas em geral, o mercadinho, a fábrica de bolsas, toda a economia passava por dificuldades, caiu o número de patrocínios dos veículos, enfim, muitos passaram a depender das verbas públicas, e com a falta de dinheiro que agora vai se aprofundar com os efeitos da pandemia, com a redução da produção, com as demissões, muitos veículos podem ceder às pressões econômicas por uma questão de sobrevivência. Olha, eu não consigo fechar a minha folha de pagamento, não consigo pagar meus fornecedores, dependo dos meus patrocinadores, e muitos gestores podem pensar, a única forma de eu continuar dependendo deles é agradar, seja um político, seja um empresário. E isso também afeta o trabalho do repórter. É um jogo muito difícil de fazer um equilíbrio, e na situação como jornalista, é horrível para um repórter passar por isso. Exatamente. Mas... enfim, né? Esse é o jogo, né? E eu digo assim, eu acho que a gente está deixando de fazer jornalismo para ter conteúdo patrocinado nas emissoras, né? Então, isso também. Então, o jornalismo ele está cada vez sendo deixado de lado em troca de conteúdo patrocinado, né? Diga. Eu vi um exemplo do Jornal Nacional, de novo, e me deixou com várias pulgas atrás da orelha, que tem um quadro agora que é Solidariedade SA. O Jornal Nacional visita uma empresa que está atuando de forma solidária na pandemia de coronavírus, e que bacana, né? Tu vê, a empresa está produzindo máscaras, a empresa está fornecendo de graça ou por preço de custo um equipamento para o hospital. Mas são empresas, às vezes, que a gente vê nos intervalos comerciais da emissora. Será que também não é um uso do jornalismo para atender outros interesses? Que daí passa batido, porque é uma iniciativa bacana, eles estão doando isso, e não tem como negar, é bacana mesmo. Só que tem interesses por trás. Exatamente, deveria ter. Aí a gente vai entrar numa outra questão que eu acho que a gente pode marcar uma outra live, outra hora, para discutir essa questão da regulação da mídia, tá? Que é bem polêmico isso, né? Mas eu acho que teria que situações como essa. Tem até um nome para isso, se chama branded content, fala, né, que é conteúdo de marca, né, conteúdo de marca, marketing de conteúdo, né, que é o fato da empresa ir lá e pagar, olha, eu quero botar um material meu na Rádio X, te pago tanto, e tu monta como se fosse uma matéria, monta um boletim, uma matéria e tal, porque daí a ideia é ludibriar o telespectador, o ouvinte, pensando que aquilo ali é uma matéria normal, mas na realidade é um conteúdo pago, né. Então, tem a forma de jornalismo, né? Olha, é uma reportagem, o repórter fez, então é algo sério. Mas na prática é um conteúdo pago. Mas é um conteúdo pago. Então, eu acho que dentro desse processo de regulação da mídia, se houvesse essa possibilidade de discutir isso e se implementar isso, deveria ter uma obrigação que todo material que fosse de conteúdo pago tivesse que em algum momento ser citado. Olha, isso aqui é um patrocínio de lojas americanas, de lojas Renner, de não sei quem. Então, tá sabendo que aquilo ali é um conteúdo, obviamente, é uma matéria que foi bem elaborada pelo jornalista e tal, mas que é uma matéria que foi encomendada pela empresa X, empresa Y, né? E eu acho que fica mais transparente isso, Gustavo. E isso não ocorre. A gente sabe que não ocorre isso. Não ocorre. Nos jornais, nas rádios e nas TVs, não ocorre. Quando tu vê, como tu mesmo disse, tá lá o diretor, o CEO da empresa X, numa matéria na rádio ou na TV, só que não por interesse jornalístico, porque ele pagou para estar lá, né? E tem uma situação que é até usual
e que às vezes é tratada com transparência, e que bom que é, mas às vezes não é. Eventos, feira não sei do que, não só no Brasil, feira internacional, daí eles pagam, uma empresa paga para o jornalista ir naquela feira, fazer um acompanhamento, muitas vezes é tratado de forma transparente. Olha, essa cobertura é patrocinada pela empresa tal, e não sei o que, e o repórter faz uma cobertura jornalística sobre o assunto que envolve aquela feira. Só que tem outras vezes que não. Se transforma um conteúdo pago em jornalístico pela forma. Tem aquela piada, né? Tem pele de gato, rabo de gato, orelha de gato, mia como gato, mas ninguém diz que é um gato. Exatamente. Gustavo, a gente já está com a live já bem extensa, né? Tomara que o pessoal esteja gostando aí, e o assunto tá legal, tá bacana, a gente já discorreu sobre vários temas aí, envolvendo mídia, envolvendo política, não só aqui do Brasil quanto da América do Sul, bem bacana, acho que temos um conteúdo bem interessante, acho que o pessoal curtiu, e depois eu vou disponibilizar nas redes sociais para o pessoal poder ter acesso, quem não teve a possibilidade de ouvir todo e ver toda a nossa live. Mas tem um assunto que eu queria também, dentro dessa questão da mídia, discutir contigo, que é o futuro da imprensa, né? Porque a gente está vendo também, eu tenho visto o seguinte, Gustavo, de uns tempos para cá, a questão da internet, ela está influenciando bastante, redes sociais e internet, ela está influenciando bastante e impactando bastante nos veículos tradicionais, na TV, no rádio, no jornal, principalmente. A gente tem aí redes sociais trabalhando como veículos de comunicação também, as emissoras têm suas redes sociais, mas as empresas estão tendo suas fanpages, estão tendo seus perfis nas redes sociais e acabaram, de certa forma, se tornando veículos de comunicação também. Então, tu pega a empresa X lá e tem essa fanpage, tem o seu perfil no Instagram, muitas vezes tem até a sua própria rádio ou sua própria TV, né, com produções bem elaboradas, enfim. Então, antigamente se pensava assim, não, para eu poder ter vida como instituição, como empresa, eu preciso estar na mídia. Hoje já não é tão necessário, porque se tu tem uma boa rede social, se tu tem uma boa equipe que trabalha bem a internet, não precisa necessariamente tu aparecer na mídia ou tu patrocinar algum veículo de comunicação tradicional. E com esse caso da pandemia, isso parece que aflorou ainda mais, porque o que está acontecendo? As pessoas estão confinadas em casa e a gente está vendo uma explosão de lives, a gente está vendo uma explosão de conteúdo, muito conteúdo sendo gerado. Agora nós estamos fazendo nossa live, mas tem mais trocentos fazendo live também, tanto empresa quanto pessoas físicas, né? E isso, de certa forma, vai impactar no consumo de conteúdo que a gente vai ver ali na frente. Já vinha impactando, mas vai impactar ainda mais. E aí eu acho que tanto rádio quanto TV e o próprio portal de comunicação são afetados. Como é que tu vê essa situação, Gustavo? Mais uma vez, eles vão ter que se adaptar. E é difícil, tem muitos vícios no meio da comunicação que são difíceis de ser superados. Muitos ambientes são acomodados em rotinas ultrapassadas, que já são ultrapassadas há muito tempo e hoje vão ser cada vez mais, porque a gente está conversando aqui numa live, eu estou com o meu celular vendo os comentários, estou com a rede social aberta aqui. As formas de interação são cada vez mais diversas e tu falou muito bem, as próprias empresas produzem o conteúdo dela e muitas vezes não precisam mais do meio de comunicação para dialogar com o público. Se eu vou gastar, sei lá, minha verba de patrocínio na rádio tal, na TV tal, ou eu vou fazer o meu conteúdo personalizado no tempo que eu quiser, na forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem seguir nenhuma regra que uma empresa possa determinar pelas limitações do meio, eu vou fazer do meu jeito, e se possível mais barato ainda. E isso reflete em arrecadação dos veículos de comunicação, mas também numa discussão de como fazer conteúdos diferentes para combater, ou combater não, porque acho que eles podem coexistir, mas para me diferenciar deles. Se o artista fulano de tal está fazendo uma live e vamos pensar assim, eu sou o produtor de um programa de televisão musical, que eu dependo de artistas para vir no meu programa, no palco, no meu auditório, para fazer uma apresentação musical.
E isso uma vez por semana. No Brasil de hoje, eu não vou esperar uma semana para ver o artista que eu gosto cantar uma música no programa do fulano de tal. Eu vou na live dele, vejo, ele faz o show completo na minha casa, eu não gasto, ou se eu gasto muito pouco, me divirto, não preciso aguentar o mala do apresentador, sei que a live vai durar 2 horas, não vai ser 10 minutos no programa, num playback ali. E isso eu pego o exemplo do entretenimento, mas também no jornalismo. Se eu tenho uma opção jornalística e hoje está na moda, eu inclusive faço um podcast que tem um diferencial, ele fala para um nicho específico, não é um programa que seria veiculado numa rádio, porque a rádio ela fala para mais gente, para um público de várias idades, de várias faixas de renda, de várias classes sociais, enfim. Mas se eu faço um conteúdo tão específico, o que a rádio que não faz um conteúdo específico pensa para atrair o ouvinte que está sendo perdido para o podcast? A emissora de televisão, o que ela vai fazer de diferente para atrair o telespectador que está sendo perdido para os youtubers, para as lives, para as outras formas? É uma discussão difícil, eu não tenho as respostas, mas é um desafio que a comunicação vai ter que enfrentar. Como a gente vai criar novidades para atrair o público para o nosso produto, seja ele um tradicional de televisão, de rádio, de jornal, ou seja ele um novo pelas possibilidades que a internet dá. Esse é um dilema que a comunicação está passando, essa questão de todos poderem, a todas as pessoas, qualquer pessoa pode se tornar hoje produtor de conteúdo, né? E conteúdo na internet, qualquer pessoa pode fazer sua live, qualquer pessoa pode ter sua fanpage, cria ali no Facebook ou no Instagram seu perfil profissional, enfim, e a partir dali começa a colocar conteúdo. E esse conteúdo ele vai, não vou dizer brigar, mas ele vai competir com os veículos tradicionais de comunicação. Isso. Claro, daí tu vai dizer assim, não, mas veículos tradicionais de comunicação tem gente qualificada, tem os jornalistas que ficaram aí 4, 5 anos dentro de uma universidade estudando para poder passar boa informação, mas a gente acabou de falar há alguns minutos da questão da crise do jornalismo, da questão da crise da credibilidade do jornalismo, né? Então, olha o momento perigoso que a gente está vivendo, né? Então, a gente como agente de comunicação, Gustavo, né? A gente está vivendo um período complicado de credibilidade do jornalismo, dessa questão toda da publicidade influenciando, né? Os veículos de comunicação que têm interesses comerciais, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma democratização e uma horizontalização das possibilidades de produção de conteúdo. Então, é um momento bem dramático, até diria, não querendo ser muito exagerado, mas um momento até bem dramático para os jornalistas, para a produção tradicional de informação, né? E ao mesmo tempo que tem muito conteúdo bom sendo feito em canais não tradicionais e que competem com o jornalismo tradicional ou com o entretenimento tradicional, tem muito conteúdo muito ruim também sendo feito que por circunstâncias mais diversas acabam ganhando muita audiência. Então é uma competição entre bons, mas também entre maus exemplos. Sim. Gustavo, acho que vamos encerrando o nosso bate-papo, tá muito legal, tá muito gostoso, né? Nós já estamos quase 2 horas batendo papo e iria mais tranquilamente, tá muito legal, acho que a gente pode voltar a conversar mais para frente aí sobre essas questões todas, também da comunicação, também do Covid, da pandemia, da América do Sul, América Latina, porque os fatos vão se desenrolando, né? Vão acontecendo várias coisas, todo dia tem, eu acho que nunca foi um período tão, as pessoas dizem, mas a única pauta do momento é o Covid, mas tem tanto fato novo surgindo a cada minuto que eu acho que quem trabalha com comunicação não morreria de fome nesse período, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Então, cara, quero te agradecer muito por ter topado o convite de participar dessa live. E inclusive estreando no Facebook, porque normalmente eu tenho feito as lives no Instagram, mas ontem a gente teve aquele probleminha lá da rede lá e a gente trouxe pro Face.
espero que o pessoal tenha gostado aqui no Face também. Eu vou disponibilizar esse material depois, vou editar, obviamente. Talvez eu tenha que transformar em dois programas, né? 2 episódios, né? Porque ficou bem extenso, mas a gente transforma em 2 episódios, vamos colocar no YouTube, vamos colocar no Face aqui também, na integralidade depois de editado. E mais uma vez agradecer, cara, muito obrigado mesmo e espero que em breve a gente possa bater outro papo. Eu que agradeço, fiquei feliz, já tinha visto os teus anúncios no Instagram e depois quando a gente conversou fiquei muito empolgado com o convite, pena que ontem a gente não conseguiu fazer no Instagram, mas hoje a gente compensou aqui no Facebook, rendeu bastante, a gente ficou aí quase 2 horas conversando. E antes de terminar, eu sei que a hora está passando, mas queria fazer 3 convites, posso? Vamos lá, à vontade. O primeiro, deste ano, eu passei num processo de seleção no mestrado na URGS, estou pesquisando rádio, inclusive, acho que vocês perceberam pelos assuntos que nós comentamos, que eu gosto bastante, até pelo que está aqui atrás de mim, eu gosto bastante dos países vizinhos e estou estudando rádio. Olha a minha camiseta aqui, ó. É do Fito. Olha aí. Muito bom. Aqui do Fito, ó. Já que estamos falando de América Latina aqui, ó, América do Sul, sou muito fã desse cara, o maior intérprete do pop rock argentino. Aí, ó, grande maestro. Grande maestro, Fito Paz. E aí, eu estou estudando rádio e faço parte de um grupo de pesquisa de rádio, é o Núcleo de Estudos de Rádio na URGS. E tem um projeto bem legal que foi lançado na semana passada pelos 2 coordenadores desse grupo, o professor Luiz Arthur Ferrareto, é um estudioso de rádio aqui do Rio Grande do Sul, e o professor Fernando Morgado, lá do Rio de Janeiro, também é um estudioso, ele fala de televisão, é um cara também bastante legal nessas pesquisas sobre meios de comunicação. E eles fizeram um guia, se tem algum jornalista, colega nos acompanhando, eles produziram um guia de como a comunicação pode enfrentar a pandemia de Covid-19. Um assunto urgente, eles fizeram esse livro de 62 páginas em uma semana, um pouquinho mais de uma semana. O livro é de graça, já saiu versão em português e versão em espanhol, e tem na página do Facebook Núcleo de Estudos de Rádio e também no blog Núcleo de Estudos de Rádio no Google, se acha bem fácil, é um projeto bem legal que eu queria sinalizar. Um segundo, eu falei que eu faço um podcast com 2 colegas meus, com participação de outros amigos, também jornalistas, é o podcast Contra a Regra, tem no Spotify, tem no Deezer, também nas redes sociais, sobre notícias internacionais. Uma vez por semana nós entrevistamos especialistas, gente que mora fora do Brasil, sobre assuntos da atualidade. A gente vai completar 1 ano agora, no final desse mês. Já fizemos 42 episódios regulares, mais alguns especiais. Um muito legal, que é o meu favorito, que contou com participação de jornalistas internacionais, o Ariel Palacios da Globo News, o Felipe Killen da Bandeirantes, correspondentes internacionais brasileiros participaram, especialistas, enfim, é bem legal. E quem gosta do assunto, faço esse convite, podcast Contra a Regra, no Spotify e no Deezer, e também nas redes sociais, a gente está por lá. E o terceiro convite, que agora eu não me lembro, eu tinha 3 anúncios e esqueci do último. Não te lembro do terceiro convite? Não me lembro. O terceiro convite... lembrei. O terceiro é mais fácil, é só o meu Twitter, que eu fico muito no Twitter, e quem quiser me seguir por lá, tem as informações das pautas que eu abordo no dia a dia no meu trabalho na Rádio Guaíba, mas também tem outros assuntos que eu gosto, então quem se interessar, quem gostou, é @gmchagas no Twitter. Então tá. E o Contra a Regra, como é que o pessoal acha? É só colocar Contra a Regra lá no Spotify, no Deezer? É Contra a Regra com um R só no meio, não é no português correto, vamos dizer assim, que a gente fez uma brincadeira a gente fez uma figura de linguagem. É Contra a Regra, tudo junto, mas com um R só. Tem no Deezer, no Spotify, e também no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Para quem quiser achar no Instagram e no Twitter é mais fácil, é @contraregrars. Com R só.
Isso, no meio um R só. Gustavo, mais uma vez, obrigadão. Muito legal bater esse papo contigo. E, mais uma vez, eu lembro, vou disponibilizar esse material nas redes sociais, público, se o pessoal quiser curtir, quiser comentar, quiser mandar sua opinião mesmo depois. E certamente vamos voltar a conversar mais pra frente. E só te agradecer, cara. Obrigadão mesmo e até a próxima. Um abração, eu que agradeço e até. Tchau, tchau.